Bom dia! Hoje são 8 de setembro de 2016, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Com este, o quinto vídeo sobre o julgamento de impeachment da senhora Dilma Rousseff. Mais uma particularidade. Estou aqui dividindo esse tema em vários vídeos, trazendo em cada vídeo uma particularidade, porque se fosse fazê-lo em um vídeo só, seria aí um vídeo muito extenso, de 3 horas mais ou menos aí, aproximadamente. Razão por que resolvi aqui fazer uma divisão. E aqui, neste vídeo, mais uma particularidade. Muito bem, vamos aqui ao quadro. O título aqui que eu coloquei foi Senado, Dilma e a injusta punição. Muito bem. A Constituição Federal da República do Brasil, em seu artigo 52, parágrafo único, trata ali do processo de impeachment. Muito bem. O que diz ali a Constituição? Ela diz que um presidente da República que for condenado pelo processo de impeachment, esse presidente sofrerá 2 penas. Penas automáticas, penas simultâneas, que não podem ser divididas, que não podem ser fatiadas. Muito bem. E quais são essas penas? Coloquei aqui. Impeachment. Presidente da República condenado por impeachment sofre 2 penas. A perda do cargo com, olha a preposição aí, lá no texto da Constituição, com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Eis aí as 2 penas, correto? É o que está no texto da própria Constituição, a lei maior, que não pode ser violada. Muito bem. E o que foi que o Senado Federal fez? Será que o Senado Federal cumpriu o que está escrito na Constituição? Claro que não. O Senado Federal fez o quê? Aplicou a presidente Dilma Rousseff apenas a primeira pena, a perda do cargo. Livrou a senhora Dilma Rousseff da segunda pena, inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. O Senado Federal aqui estuprou as penas previstas aqui na Constituição. Aplicou apenas uma, como se isso fosse possível. Muito bem. No discurso final, no processo de impeachment, o senhor Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, segurou a Constituição com a mão direita, levantou a mão direita e soltou aqui no finalzinho do seu discurso o que está aqui. Em outro vídeo eu mostro aí o vídeo do senhor Renan Calheiros, senador da República, e o seu pronunciamento aqui no final do processo de impeachment. Em outro vídeo mostrei aqui que o senhor Renan Calheiros, em apenas 17 segundos, cometeu 5 erros. 4 erros de língua portuguesa e 1 erro de direito constitucional. Pois bem, diz assim o senhor Renan Calheiros: Nós temos que julgar, mas nós não podemos ser mau, desumano. O meu voto é contrário à inabilitação. Aqui o senhor Renan Calheiros, presidente do Senado Federal,
diz que é contra esta pena que está aqui no próprio texto da Constituição. Que esta pena aqui, segundo ele, é desumana, é uma pena má. Veja aí, o senhor Renan Calheiros. Muito bem. Dias depois, o internauta Edson Martins, diz ele que acompanha meus vídeos aí há muitos anos. O Edson Martins não tem um cabelo sequer na cabeça, mas na cabeça dele existe um cérebro sadio que funciona. Muito bem. E aqui o Edson Martins, em seu comentário enviado a mim, ele aqui dá uma lição ao presidente do Senado Federal, ao senhor Renan Calheiros. Veja a lição aqui do Edson Martins. Ele diz assim: a questão não é de ser bom ou mal, como diz aqui o Renan Calheiros. A questão não é de ser bom ou mal. A questão aí é de cumprir o que está escrito no texto da Constituição, que é claro. Veja aqui a lição belíssima do Edson Martins para o seu aluno aqui, Renan Calheiros. O Renan Calheiros é político. O político, ele fala para o povo, para o povão. O político sabe, o político brasileiro, ele sabe muito bem que o povo brasileiro, em geral, é um povo não instruído, que não gosta de ler, que não gosta de se instruir. Então é um povo que é facilmente enganado, é facilmente dominado. Então quando um político fala alguma coisa, essa fala do político só faz efeito no mundo do povão. Pessoas inteligentes, pessoas estudiosas, pessoas instruídas, percebem facilmente o discurso infantil dos políticos brasileiros. E aqui está o exemplo. O Edson percebeu muito bem, o Edson Martins. Muito bem. O Edson aqui tem toda a razão. A questão aqui não é dizer que uma lei é má ou é maravilhosa, que uma lei é injusta, que uma lei é justa. O que interessa aqui é cumprir o que está na lei. Pouco importa se essa lei é má ou se essa lei é boa. O que importa aqui é cumprir o texto da lei. Quando estamos diante de pessoas comuns, o povão, a lei é cumprida a risco e ninguém reclama. Quando agora pessoas especiais são beneficiadas, aí estupram a lei. E aqui está o caso. O problema aqui não é dizer que esta pena aqui, que está na própria Constituição, inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, é uma lei injusta. Não é. Ao contrário, é uma lei boa. É uma lei justa. É uma lei justa. Como coloquei aqui, a pena, a punição para um tipo de comportamento ilícito, a pena não é má, não é desumana. Punição alguma é má, é desumana. O que é má é a ação criminosa praticada pela pessoa. Isso é que é má. Isso é que é mal, melhor dizendo. A ação praticada por uma pessoa é má. Ela é desumana, porque ela fere um dispositivo de lei e vai gerar problemas para a coletividade. Então, o que é má, o que é desumana, não é a pena, não. É a prática do crime. É a prática do crime que é má, que é desumana, que fere uma lei que vai ter repercussões sociais desfavoráveis para a sociedade. Então aqui a pena alguma é má, é injusta.
Vou trazer aqui um exemplo para você entender isso direitinho. Vamos passar aqui para o Código Penal brasileiro. No artigo 121 do Código Penal brasileiro, temos ali o crime de homicídio. O que é um homicídio? Ocorre o homicídio quando alguém mata alguém. Aqui está, matar alguém. Muito bem. Qual é a punição aqui, a pena? É reclusão de 6 a 20 anos. Veja aqui. Vamos aqui traçar um caso hipotético. O Paulo matou servidor público, funcionário público. Paulo, ele matou aqui, crime de homicídio. Ele matou o vizinho dele. O vizinho dele devia ali uma certa quantia ao Paulo, não pagou. O Paulo foi lá e deu 2 tiros no vizinho dele, matou o vizinho dele. O Paulo é servidor público há 20 anos. Muito bem. Ele vai ser indiciado, delegacia de polícia, depois do Ministério Público, o promotor oferece a denúncia, o juiz recebe a denúncia, vai haver ali a instrução criminal, depois o juiz solta a sentença dele, condenando o Paulo a 6 anos de prisão. Veja aqui, a pena. Muito bem. Paulo foi condenado a 6 anos de prisão. A sentença dele, a sentença aqui, já cumpriu o prazo já de recurso. Transitou em julgado, ninguém recorreu. O Paulo não recorreu. Muito bem, aí vai haver agora o quê? A execução da pena. O Paulo, a polícia vai lá e leva o Paulo preso para um presídio, cadeia. Ele é servidor público há 20 anos, veja aí. Muito bem. Casado, tem 2 filhos. E o Paulo é a única pessoa que trabalha, que leva dinheiro para sustentar a família. Muito bem. Os problemas sociais decorrentes dessa pena, o Paulo já está no presídio, ali atrás das grades. A família dele vai passar necessidade, não vai? Vai deixar de comer, vai comer na casa de algum parente, de algum vizinho, porque o Paulo está preso, não leva mais dinheiro para casa. Isso aí é consequência da pena. Pois bem, a família dele vai sofrer, os filhos vão sofrer carência alimentícia e também a carência paterna. O pai não está ali para conversar com os filhos, criancinhas. O pai não está ali mais para bater um papo com a esposa e assim por diante. Então ali, veja as desvantagens de uma pessoa presa, não é isso? Muito bem. E o Paulo, como era servidor público, já há 20 anos de serviço público, entrou no serviço público por meio de concurso, ali concorrendo com várias pessoas, ele vai também perder o emprego dele, porque a pena é superior a 4 anos. Então o servidor público perde o cargo público também. Então o Paulo está preso, não leva mais dinheiro para a família, não sustenta mais sua família, não tem mais o convívio com a esposa e filhos, perdeu o emprego dele também, o emprego público. Tudo isso são coisas negativas, né? Decorrentes da pena. Aí a pessoa poderia dizer assim: nossa, essa pena aqui de 6 anos de prisão, isso é terrível, porque o condenado vai ficar numa situação difícil, longe da família, né? Aí perdeu o emprego, essa pena aqui é injusta. Não, não. A pena aqui, a punição é justa. A punição é justa e é válida. O que é injusto aqui, o que é injusta aqui é a ação do Paulo, porque ele ceifou a vida de alguém, ele tirou a vida de alguém. E esse alguém aí, a vítima do Paulo, o cara que morreu, as consequências são as mesmas. O cara lá
poderia ser servidor público, tudo bem, a esposa vai receber a pensão dele, mas a família vai perder o marido, a esposa vai perder o marido, os filhos vão perder o pai, e assim por diante. Então veja, o que é errado é a pena, não é a punição, não é a pena o que é errado, nada. Punição e pena não são coisas erradas. O que é errado é a conduta do agente. Aí sim, a conduta do agente é que é errada. A conduta do agente, a ação do agente é que é errada, porque ele traz desequilíbrio para a sociedade. Então aqui, pena alguma é injusta. Todas as penas ligadas a crimes são justas. São justas e são de uma grande utilidade. Imagine se aqui desaparecesse a pena. Imagine, ora, com a existência da pena, da punição, os crimes aqui de homicídio no Brasil são inúmeros, não é isso? 60 mil pessoas são assassinadas aqui no Brasil. E veja, ainda com a pena. Imagine se você retirar essa pena. O que vai acontecer, não é isso? Pois bem, então você entendeu direitinho aqui que a pena, a punição, não é injusta, não é má, não é desumana. O que é má, o que é desumana, é a ação da pessoa que comete crime. Então a mesma coisa é aqui no processo de impeachment. A inabilitação por 8 anos não é uma coisa má, desumana, como diz aqui o Renan Calheiros, presidente do Senado Federal. Não, não é má, não é desumana essa punição, ao contrário. E essa punição aqui ainda é boa. No meu mundo de justiça, um servidor público, um agente político, ali que exerce um cargo público, que exerce uma função pública, no meu mundo de justiça, esse cidadão aí jamais poderia exercer outro cargo público, jamais poderia exercer outra função pública. Jamais. Aqui não. A Constituição ainda é boa, porque ela afasta esse agente que cometeu o crime de responsabilidade, ou crimes de responsabilidade, afasta apenas por 8 anos. No meu mundo de justiça, não haveria esse retorno de uma pessoa que no cargo público, na função pública, comete crimes afins. Portanto, aí, de parabéns o internauta Edson Martins, porque passou uma lição aí para o senhor Renan Calheiros. Edson Martins diz que aí o caso aí não é ser bom, não é ser mal, é apenas cumprir o que está no texto da Constituição, o que é claro, como bem o diz aí o Edson Martins. Muito obrigado.